Santos, proporcionalmente, é a cidade que tem mais assentos de teatro do Brasil. Olha só, contando Com até todos, contando com todos, entendeu? o Coliseu que está lá. Coliseu, meio fechado. o Teatro do Carmo, o Teatro Municipal Brás Cubas, Guarani também, entendeu? Centro Português. Você vai ver que tem mais assentos, né, de teatro do que até em São Paulo, proporcionalmente, que a cidade de Santos tem uma população menor. Mas enquanto São Paulo tem, por exemplo, 5% da população, Santos tem 8% de assentos no teatro. Entendeu? Assim. O senhor acha que arrefeceu um pouco o teatro amador e profissional aqui em Santos? Eu acho que a circunstância hoje, sabe, mundial, ela tem uma tendência de um momento de reflexão na continuidade de diversas atividades artísticas. Tanto o teatro, o cinema, com a invenção dessas novas câmeras, né? Hoje você vai assistir um filme, não tem mais o rolo, né? É feito, né? É feito através do digital, né? Nem tem mais que conduzir isso. A distribuidora do cinema entra em contato com a distribuidora manda o sinal e é projetado isso na tela. Então, tem que repensar todo esse processo cultural artístico. Mas eu acho que, infelizmente, o que é muito difícil fazer é que você tem que começar a reativar o local. Ou seja, Santos está precisando reativar o movimento artístico da cidade, sabe? E para isso é dificultoso, porque o público normalmente ele reclama se não vem espetáculos de fora. O pessoal que faz a sua atividade artística aqui quer fazer, então você tem que comungar essas duas ações, tanto satisfazendo o consumidor, o público consumidor de espetáculos conhecidos, como fazer valorizar aquilo que é feito na nossa cidade e na nossa região. Eu acho que está faltando isso, prestigiar, valorizar e dar mais recursos para que eles possam desenvolver teatralmente. Mas assim, apesar dessas coisas que o senhor falou sobre o movimento cultural, o senhor é otimista, acha que dá para retomar, acha que Santos pode ser... Hoje é um polo de cinema, ele tem uma tradição de teatro. Eu só acho que, como o senhor encara Santos aqui para o futuro, na questão cultural? Você sabe o que aconteceu quando eu fui secretário da Cultura? Porque, na verdade, todos aqueles secretários, eles têm um poder de ação definido pelo executivo, pelo prefeito. Então depende das prioridades do prefeito para saber como é que você vai desenvolver todas as secretarias. Então você precisa ter esse entendimento que o que define uma política, seja ela de que campo for, mas nós estamos falando da cultura, então vamos falar da política cultural, como da saúde, da educação, de obras, depende do executivo, da posição, da visão do prefeito. Certo. Aí tem os apoios, essas leis de incentivo também, historicamente você tem ajudaram. Prefeito, governador e presidente, que são aqueles que definem esses campos. Agora, esses incentivos, na verdade, eles são muito questionados, porque, na verdade, é uma fuga do Estado em cima de incentivos particulares, entendeu? Porque, na verdade, essa verba, esse incentivo, ele passa a ser do Estado. Mesmo tendo a Lei Rouanet, por exemplo, a empresa é que contribui, ela é que escolhe o que ela quer, mas ela desconta isso da onde? Do imposto de renda, que é o nosso dinheiro também, entendeu? Então, o governo participa de uma forma indireta e você fica dependente muito dos departamentos de marketing, daquilo que eles acham que é o que é. Diversas vezes, eu fui, na época que eu não estava como secretário, produzindo espetáculo, eu fui com espetáculos do Plínio Marcos, por exemplo, eu chegava na empresa, eles elogiavam, amavam o Plínio Marcos, mas quando eu falava se eu queria contribuir alguma coisa, mas ele não tem o perfil da nossa empresa, entendeu? Eu tenho esse problema com relação a esses incentivos. Você fica dependendo da empresa ser do perfil dela para ela patrocinar esse espetáculo, essa realização. Desde criança eu recebo essa parte artística da minha vida, né? Meu avô tocava piano, tocava violino, pintava, minha mãe cantava árias operísticas, as minhas tias faziam teatro conosco e para nós, né? Nós tínhamos em casa uma escada que tinha uma plataforminha e ali era o palco.
Então, a partir dali, depois, eu dei continuidade na minha vida, no estudo. Eu estudei aqui em Santos, no Colégio Santista, onde você tinha também a parte cultural e artística, tocava piano, essa coisa toda. Depois eu estudei um tempo no Arquidiocesano, em São Paulo. E, por último, eu me formei mecânico de máquina na Escolástica Rosa. E lá também tinha a parte musical, a parte artística. Aliás, era a banda sinfônica da Escolástica Rosa, era uma banda conhecidíssima aqui, né? Então eu era muito frequentador de teatro, na verdade, né? E frequentador também de toda atividade artística. Mas eu comecei a fazer mesmo teatro em 1900, na década de 70, porque na minha infância a minha mãe passava algumas dificuldades. Então, quando eu entrei na Escolástica Rosa, eu fiz concurso, depois que eu me formei, eu fiz concurso para a Petrobras, para a refinaria. E comecei a trabalhar na refinaria. Em 1960, eu tinha 19 anos, até 68. Em 68, eu fui demitido por motivos políticos, né, cassado por motivos políticos. E depois disso é que eu fui para São Paulo. E lá eu comecei no cinema, no Super 8, né? Num grupo chamado Grupo de Realização Independente de Filmes Experimentais, cuja liderança era do Abraão Berman, o falecido Abraão Berman. Comecei a fazer cinema ali, mas eu tinha sempre a ligação com o Santos, com os espetáculos teatrais, porque o Carlos Pinto trabalhava conosco na refinaria também. Ele era presidente tanto da Federação Santista de Teatro de Amadores, como da Confederação. Então tinha uns festivais, famosos festivais daquela década, né? Daquela época. E eu apresentava nesses festivais filmes em Super 8, né? Em paralelo ao Festival de Teatro. E realizava oficina de cinema também com os próprios integrantes do festival. E aí surgiu um seminário em São Paulo, seminário de dramaturgia feito pelo Sesc. O Carlos Pinto me ligou, você não podia representar Santos. Aí eu fui representar Santos nesse seminário. Eu conheci um texto da Ana Luísa chamado O Jantar de Antivéspera. E eu gostei muito, eu falei, puxa vida, eu vou falar com o Carlos para montar isso. Aí o Carlos falou, tudo bem, a gente monta, mas você dirige. Então foi a primeira direção que eu fiz do Jantar de Antivéspera. Foi assim, a partir daí eu comecei a fazer teatro. A minha geração, que não começou na televisão, tem um pouco de dificuldade de fazer televisão. Sempre tive um pouco de dificuldade. No teatro você tem começo, princípio e fim definido. O texto teatral já te dá todo o caminho. Na televisão, no cinema também, né? No cinema também ele faz isso. Você tem princípio, meio e fim. Então eu fiz alguma coisa de cinema também, né? Mas na televisão, você tem o começo, tem mais ou menos o meio e não tem o fim, porque vai se adequando àquilo que repercute aquela novela e vai mudando, quer dizer, você não tem uma linha condutora da formação da personagem. A espera na TV, na gravação, ela é muito intensa, então a pessoa tem que estar acostumada com isso. Mas você acostuma, meu filho, o Alexandre faz, o André faz, da geração deles, entendeu? Mas para mim foi muito difícil. Mas você fez o Anjo Mal, né? Fiz Anjo Mal, fiz o Rei do Gado. Eles eram juízes, né? Coincidência. E os Trapalhões também, que tem uma dose de Trapalhões, improvisação, algumas né? coisas eu fiz no Trapalhões. Na época que eu montei um espetáculo, que foi praticamente o primeiro espetáculo de grande público que eu tive, que foi o Saltimbancos, que tinha Rafael de Carvalho, Bruna Lombardi, Isabel Ribeiro. Então, esse espetáculo teve um público muito grande. Aconteceu que o pessoal dos Trapalhões foi assistir, porque iam montar o Saltimbancos Trapalhões. E aí eles convidavam para a gente participar de alguns programas do Trapalhões. Eu me diverti muito, foi muito bom. Renato Aragão, com Dedé Santana. Curiosamente, o Dedé Santana, depois de muitos anos, fez agora o Palhaços, que o Alexandre dirigiu, um espetáculo belíssimo, uma pessoa muito dedicada, um ator muito realmente responsável. Mas eu fiz televisão, foi isso, né? Foi essas partes. Mas quem é do teatro mesmo prefere fazer teatro que TV, né? Ou então tem continuidade no teatro, né? Tá certo.
do Dias Gomes também você fez alguns trabalhos Fiz importantes. o Santo dele, Inquérito, que foi meu primeiro trabalho profissional. Sim, foi o primeiro profissional. Meu trabalho profissional. Eu passei um tempo fazendo teatro de amadores aqui na Baixada, aqui em Santos, né? Como eu falei para você, nessa década de 70. Mas a censura era muito grande e houve um festival de música feito pela Faculdade de Filosofia, com a Maria Alice Antunes, a Nancy Alonso, que organizavam esse festival. E nós, com o nosso grupo, chamado Motim, nós entramos com 5 músicas e ganhamos o festival, né? Com uma música do César Pezzoli chamado Vento do Norte, que foi proibida pela censura. Mas nós resolvemos apresentar. E aí a polícia foi lá, eu tive que fugir no carro da Maria Alice, porque eles queriam me prender. Aí eu falei, não dava mais para fazer alguma coisa aqui em Santos, porque onde eu ia sempre tinha alguém, a gente percebia que era do DOPS, essa coisa, né? Aí eu fui para São Paulo e falei com o Humberto Magnani, no qual eu tinha conhecido no movimento de teatro de amadores. Ó, Taná, nós estamos montando o Santo Inquérito com a direção do Flávio Rangel. E o Flávio Rangel me pediu um assistente de direção. Vai lá, bate um papo com ele e vê se vocês se entrosam. Aí eu fui, nos entrosamos, aí foi o meu primeiro trabalho profissional, que tinha a Regina Duarte, Zanoni Ferriti, Tácito Rocha, um elenco bastante forte, né? Aí eu comecei, ficamos um ano em cartaz com esse espetáculo, viajando pelo Brasil inteiro. Aí eu montei a maravilhosa história do Sapo da Arobequê, que foi um estouro em termos de aceitação de crítica, de prêmios, foi muito premiada a nível estadual, a nível nacional, né? E a partir daí eu criei um crédito nessa área, foi quando eu então fui convidado para dirigir o Saltimbancos, pelo Lauro César Muniz e a Sueli, que era naquela época casada com ele, para dirigir o Saltimbancos. E nós estreamos o Saltimbancos no Teatro Procópio Ferreira, né? Um dia eu cheguei e falaram assim, ó, Taná, você recebeu um telefonema aqui, o Roberto Carlos está querendo falar com você. O Roberto Carlos? Tá aqui o telefone para você falar com a Carminha, que é a secretária dele, que ela passa para o Roberto. Tá bom, liguei, falei com a Carminha, era mesmo o Roberto Carlos, né? Ele me pediu, convidou para mim ir lá na casa dele, fui muito bem recebido, ele é uma pessoa excepcional, né? Ele é um amor de pessoa, né? E ficou muito feliz que eu tinha ido e tal. E aí nós resolvemos montar o Sonho de Alice, que ele estava casado naquela época com a Miriam Rios, né? E nós fizemos o espetáculo Sonho de Alice, que também foi um sucesso, foi para o Brasil inteiro, ficou quase 10 anos em cartaz, né? Com diversas montagens. E nessa época, quando eu estava com o Sonho de Alice, com Saltimbancos e Viveiro de Pássaros, os 3 em cartaz no Rio de Janeiro, eu vim fazer uma oficina de artes cênicas aqui, que o Carlos Pinto, que foi secretário da Cultura, era o delegado regional da Cultura. Ele me convidou para fazer um trabalho aqui em Santos. Eu fiz a primeira oficina de artes cênicas do estado de São Paulo em 1982. Essa oficina foi um sucesso, teve muita gente aí, mais de quase 300 pessoas fizeram aqui. Temos pessoas que saíram dessas oficinas para a vida profissional, como o João Fonseca, que hoje é um dos maiores diretores do Brasil, Charles Miller, e Alexandre, uma opção de gente, Renata Zanetta. E coincidiu que nessa época dessa oficina foi a autonomia de Santos. E eu então apoiei o Oswaldo Justo para ser prefeito. Ele me perguntou o que eu gostaria que ele fizesse, o que eu gostaria, né, que fosse feito. Eu falei, a única coisa que eu gostaria é que fosse você criasse a Secretaria da Cultura. Que era uma época do turismo, era junto com o turismo, depois com a educação. Eu falei, tá bom, Taná, a gente cria. Aí ele ganhou as eleições, né? Ele no início, nas pesquisas, ele tinha 2%, não chegava a 2% de votos, acabamos vencendo a eleição. Então eu fui o primeiro secretário da Cultura de Santos também. Eu acho que, quando eu cheguei, tinha um grupo de teatro em Santos, 2 grupos de dança, né? E quando eu saí, nós ocupamos esse espaço aqui do Centro de Cultura, quando eu saí tinha mais de 30. Eles ocupavam esse espaço aqui do Centro de Cultura, ensaiando de um lado, fazendo o cenário do outro. Nós tínhamos um acervo das óperas, né, que eram feitas foi feito na época da intervenção. Esses figurinos serviam para os grupos de teatro. E aí surgiu a ideia também de montar um circo, quando eu fiz o Circo Marinho para o pessoal de música, né? O Circo Marinho também é uma coisa que ficou na memória das pessoas daquela época. Então são 2 coisas muito importantes, foi a revitalização
do movimento teatral na cidade e a criação do Circo Marinho, né? Aí, o que aconteceu? Em 99, no início de 99, o Plínio e eu estávamos costurando a criação de um teatro para a gente fazer oficinas e trabalhos, espetáculos, né? Do texto dele e outros textos que poderiam surgir. Se integrou nesse projeto a Orleide, minha esposa, o Alexandre Borges e a Júlia Lemes. E fizemos num espaço, num centro comercial chamado Pompeia Nova, nós montamos um teatro, né, que inicialmente, o Plínio estava vivo ainda, ia se chamar Pequeno Teatro Grande Otelo. Mas, infelizmente, o Plínio ficou doente e faleceu. Mas o projeto iniciou junto com ele. Aí eu pedi autorização para a família e demos o nome de Teatro Plínio Marcos, né, em São Paulo, em homenagem a ele. E depois apareceu um cinema no mesmo centro comercial, que nós homenageamos a Lília Lemes, com cinearte Lília Lemes. E também uma outra sala menorzinha, homenageamos o Lineu Dias. O Lineu Dias e a Lília são pais da Júlia, eram os pais da Júlia Lemes. E o Plínio Marcos, que é de Santos, as pessoas não sabem valorizar essa pessoa. Então são duas pessoas que eu procurei valorizar aqui na cidade. Na parte teatral, o Plínio Marcos, né? Na parte artística, foi uma importância mundial o Plínio Marcos, né? Santos devia ser mais presente nisso. E o projeto José Bonifácio. E o senhor teve 10 filhos, foi isso? Sim, tive 10 filhos, tenho 10 filhos. Só um que foi para a carreira artística? Não, todos eles fazem, cada um no seu campo, né? Sim. O Alexandre é aquele que é mais conhecido, sim, porque é o que está na mídia, na televisão, sim, essa coisa toda. O André também faz cinema, também faz teatro, entendeu? Mas não é tão constante em televisão. A minha filha Jorge, todos eles fizeram teatro. Sim. Quando pequeno, quando eu montava os Saltimbancos, o coro, o Sonho da Alice, o coro era feito por eles, entendeu? Então todos eles fizeram. Desses, realmente, daqueles que estão fazendo, só 3 não deram continuidade para teatro, entendeu? Uma é advogada, a Fernanda, outra é administradora de empresa, a Janaína, e outra é psicóloga, a Kênia. Mas todos eles fizeram teatro comigo.